Vamos lá, pessoal. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre arbitragem de Bitcoin. Um pouco não, né? Tudo sobre arbitragem de Bitcoin. Riscos existem, porém retornos também. Então, vamos lá. Vou abordar aqui o que é arbitragem, termos, paridade, book de ofertas, volume, spread, liquidez, taxas, ordem ativa e ordem passiva. Os tipos de arbitragem que eu chamo, né, 3 pelo menos, além da convencional, a compra e venda no mesmo broker e a arbitragem triangular, e os riscos, sites, e trazer algumas ferramentas também. Então, vamos lá, primeiramente o que é arbitragem? Arbitragem nada mais é do que você comprar Bitcoin onde está mais barato e vender o Bitcoin onde está mais caro. Aqui a gente tem a tela do site CoinTrade Monitor, que é uma baita de uma ferramenta que mostra quanto as pessoas estão vendendo, quantas pessoas estão pagando. Tá? Então aqui nós temos aqui no mercado Bitcoin, estando como exemplo, tem alguém vendendo Bitcoin a R$ 38.400 e ao mesmo tempo nós temos lá na Exchange Bitnuvem alguém comprando a R$ 39.045 com 10 centavos, tendo aí uma diferença de R$ 645, que representa aproximadamente 1,67%. 1,67% parece pouco, né? Mas se a gente comparar com a poupança, é quase 3 vezes, é mais do que 3 vezes, porque a poupança hoje em dia rende aproximadamente 0,5%, então teriam que ser necessários mais de 3 meses para alcançar essa rentabilidade aí, tá certo? Vamos aqui aos termos usados no mercado das criptos. Paridade, o que é a paridade? Quando você compara, por exemplo, o real e o dólar, nós temos a paridade real para dólar. E no mundo das cripto também funciona dessa mesma forma. Então aqui no site da Binance, nós conseguimos verificar aqui no canto da direita várias moedas com a paridade de BTC. Vamos citar um exemplo de uma conhecida aqui, a BAT. Então BAT BTC, quer dizer que essa fração de BTC aqui vai comprar uma unidade de BAT, tá certo? A ADA aqui, que é a Cardano, ou seja, essa fração de BTC aqui, que são 5,0580, vai comprar uma moedinha da Cardano, tá certo? Essa é a paridade. Depende com o que você está comparando. Isso aqui vai ser muito usado quando a gente for falar de arbitragem triangular. Vamos lá, esse é um book de ofertas. Aqui já é uma outra exchange. É bom que assim vocês já vão se familiarizando com várias exchanges que existem, tá certo? Tem as brasileiras, tem as internacionais, tem uma série de exchanges. Tá certo? Aqui na esquerda nós temos o livro de ordens. Ou seja, aqui nós temos o volume, o valor e o preço de compra. Ou seja, alguém tem R$ 158,60, quer comprar 0,00446723 Bitcoin. Ou seja, se fosse um Bitcoin completo, iria custar R$ 35.503. E aqui na outra ponta nós temos alguém que quer vender o Bitcoin a R$ 41.450. Ou seja, ele quer vender uma fração. E essa fração, que é 0,01, tem o valor de R$ 414,50. Então, quando alguém dá uma ordem de compra igual ao valor que essa pessoa está vendendo de 41.450, vai ser executado. Em contrapartida, quando alguém der uma ordem de venda a 35.503, essa ordem aqui vai ser executada. Aí você pode perguntar, tá, mas e se eu quiser vender mais do que está aqui? R$300, por exemplo. Eu vou vender 35.503, só que eu tenho 0,08. Quando você der a ordem, vai executar isso que está aqui e a tua ordem vai ficar aqui em cima. Por quê? Porque vai ser a ordem mais barata. Então, até que alguém venha e execute a tua ordem, ou alguém venha e coloque outra ordem que vai ficando acima da tua, por consequência, por ser mais barato. Se ela for mais caro, ela vai ficar abaixo. Entendeu? Então é isso. O book de ofertas basicamente é isso aqui. Aqui na direita nós temos o histórico de trade, ou seja, foi as compras e vendas que foram executadas. O que está vermelho foi alguém que comprou, e o que está verde foi alguém que vendeu. Foi executada uma ordem de venda ou foi executada uma ordem de compra. Tá? Vou falar sobre aqui volume, liquidez e spread. Isso aqui é bem interessante. Então nós temos o spread. O spread, ou seja, é a diferença de preço entre quem está comprando e quem está vendendo. Aqui a gente pode ver que a diferença de spread de quem está comprando e quem está vendendo é aproximadamente R$ 5.000, 35,5 aqui para 41,5, certo? Esse é o spread. Dentro do mesmo book, a diferença do preço que vocês estão pagando para compra e do preço que estão querendo vender, tá?
O volume. O volume é muito importante na hora de fazer arbitragem para saber se vai ter quem compra, ou seja, se aquela exchange movimenta bastante Bitcoin durante o dia, tá certo? Aqui nós podemos ver o volume nas últimas 24 horas. Então foi aqui na Modix foi vendido 0,1 Bitcoin, que deveria dar aproximadamente uns 4 mil reais, contando que o Bitcoin tivesse a 40 mil reais, tá certo? Aqui na BitBlue nós temos um valor bem considerável, um volume bem considerável, 249 Bitcoins negociado, 249 Bitcoin negociado nas últimas 24 horas, então é um valor muito expressivo, tá? E a liquidez é essa mesma situação aqui do volume, ou seja, quanto mais volume se tem mais liquidez, tem mais gente querendo comprar e vender, você pode negociar com valores mais altos, tá certo? Diferente do que foi mostrado no slide anterior, que tinha 400 e 500 reais, às vezes pode ter ordem de 10, 12, 20 mil, entendeu? A liquidez é muito maior porque tem bem mais gente interessada em comprar e vender Bitcoin dentro daquela plataforma, tá? Vamos lá, mas como nem tudo são flores, né, nós temos as taxas. Não é simplesmente comprar em um lugar e vender em outro. Isso não seria muito fácil e a gente teria muita oportunidade. O que acontece é que acaba atrapalhando um pouco a arbitragem, que é um dos riscos, são as taxas. Então nós podemos ter até 6 taxas, são elas, a taxa de depósito em reais. Realmente tem algumas exchanges, você tem que verificar, né, que cobram a taxa de depósito. Além de você depositar o teu dinheiro lá, ela cobra uma taxa pelo teu depósito. É quase raro isso, mas tem que estar sempre atento. Uma taxa de compra de Bitcoin. Aí entra o que? Você vai trocar o teu BRL, né, que é o teu dinheiro, por Bitcoin. Então você vai executar uma ordem de compra, tá certo? Então você vai lá, viu ali uma oferta que você achou interessante, que está mais barato no exchange, vai lá e compra. Então vai ter uma taxa de compra. Depois o próximo passo é a taxa de transferência. Então se você comprou na exchange A, que estava um preço mais barato, você vai querer transferir para a exchange B, que está um preço mais caro. Só que essa transferência existe uma taxa, tá certo? Então nós temos a taxa, às vezes, da corretora e mais a taxa da rede, que normalmente gira em torno de 0,005. Então tudo isso tem que ser calculado. Chegando na exchange B, que é onde você tem interesse em vender, algumas cobram a taxa de recebimento do Bitcoin. Não são todas, mas algumas cobram. Então também é importante estar sempre atento a isso. Lá você vai querer fazer o quê? Trocar teu Bitcoin de volta por reais, tá certo? Porque aqui a gente não faz buy and hold, a gente quer comprar para vender e realizar o lucro na hora. Então a taxa de venda de Bitcoin é uma taxa parecida com a taxa de compra do Bitcoin. A diferença é que em vez de você estar fazendo uma compra, você está fazendo uma venda. Então, executando, você vai trocar o teu BTC por reais novamente. Ao final dessa operação, nós temos uma taxa de saque, que você vai sacar o teu dinheiro para sua conta bancária para você poder fazer a operação novamente, tá certo? E por que eu escrevi aqui tipos de ordem ativa e passiva? Porque há corretoras que diferenciam ordem ativa e passiva. Ordem ativa é aquela que você vê ela no book de ofertas. Você viu o Bitcoin está a 40 mil reais. Você vai lá e executa. Sim, eu quero comprar aquela que está ali no topo do book de ofertas. Ele está oferecendo meio Bitcoin, que vale 40 mil reais no Bitcoin. Meio Bitcoin vale 20 mil reais. Eu vou lá e executo a ordem. Isso é uma ordem ativa. Ele tem um custo. E a ordem passiva é quando você vai lá e dá a ordem, por exemplo, de venda de 41 mil reais e ela fica lá no book de ofertas, até alguém vir executar. Quando alguém vir executar, essa pessoa vai ter passado a fazer a ordem ativa e você foi executado, foi feita a ordem passiva. A diferença, normalmente a ordem ativa custa mais caro do que a ordem passiva. Mas é o seguinte, como a gente corre contra o tempo, devido às alterações baixas e altas do valor do Bitcoin, normalmente a gente usa a ordem ativa. Nós vamos lá, executamos, nós vamos lá e vendemos conforme está no book de ofertas. Tá certo? Agora falar aqui dos tipos de arbitragem. Compra e venda no mesmo broker. Ou seja, para você não precisar fazer toda essa artimanha de comprar numa exchange e vender em outra, tem muita gente que faz o seguinte. Aqui a gente vê que alguém está querendo comprar um Bitcoin, 0,044723 Bitcoin por 35.503 e a outra pessoa está querendo vender a 40.450, 0.01 Bitcoin. Como que funciona essa compra e venda no mesmo broker? Vamos fazer o seguinte, você vai lá e compra o Bitcoin, comprou anteriormente a 41.500 reais, né?
e você tem dinheiro nessa corretora. Então você faz o seguinte, você vai lá e dá ordem R$1 mais alto do que o último book da oferta ali, a última oferta do book, que é o 35.503. Você vai lá e dá uma ordem de compra, vamos colocar aproximadamente R$500, né? Então você vai dar uma ordem de compra de R$35.504, né? Vai dar ali 0,07 aproximadamente do valor de R$500 e deixa a ordem ali. Em contrapartida, você já dá uma ordem de venda de R$41.449. Então as tuas duas ordens estão no topo. A chance delas serem executadas é grande. Então, ao mesmo tempo, quando você for executado na sua ordem de venda, aquele dinheiro que você pegou, você automaticamente já vai lá e joga para comprar novos bitcoins. E se alguém te vender o valor mais baixo, o Bitcoin, no caso a 35.504, esse Bitcoin você vai lá e lança por R$41.449. E assim você vai catando dinheiro do mercado num mesmo book de ofertas. É bom fazer isso em um site que tenha bastante liquidez, tenha bastante volume e de preferência com spread alto, que é a diferença de compra e venda grande, para você poder ser executado com mais facilidade. Tá, agora vem uma muito bacana aí que eu fiz uma vez só, né, mas que rende um dinheiro bacana, que é a arbitragem triangular, que consiste no quê? Você tem aqui real, né, nossa moeda, o Tether e o Bitcoin. O que você vai fazer? Você vai usar o real para comprar o Tether, tá certo? Na Exchange A. Depois você vai passar esse Tether para onde tenha o Bitcoin na Exchange B. E depois o Bitcoin você vai vender de volta. Você vai passar de volta para a Exchange A e vai passar ele de volta para real. Vamos aqui o exemplo. Arbitragem triangular. Nós temos aqui o Bitcoin e o Tether. Exchange no Brasil. Vamos dizer que o Bitcoin está custando R$35.000 na Exchange brasileira. Na Exchange do exterior ele está custando R$30.000. O Tether na brasileira está custando R$3,20. Então vamos supor que seja necessário 10.000 unidades de Tether para adquirir uma unidade de Bitcoin dentro da Exchange do exterior. Então o que acontece? Como a Exchange do exterior não tem compra direta em reais, você não consegue ir lá e colocar R$30.000, pegar o Bitcoin e vir vender aqui no Exchange a 35.000, você tem que usar as moedas que tem lá. Então a gente vê que tem o Bitcoin, tem o Tether, tem a Cardano, tem outras. Na brasileira também tem o Tether, às vezes tem a Cardano. Então você vai ver uma possível oportunidade. Aqui no exemplo, o Tether custa R$3,20. Então eu vou multiplicar 3,20 vezes 10.000 unidades de Tether, pagando R$32.000 na Exchange brasileira. Vamos fazer o quê? Vamos passar essas 10.000 unidades de USDT para a carteira do exterior, né, para a Exchange do exterior, e vamos converter 10.000 USDT em um Bitcoin, em uma unidade de Bitcoin. Lembrando que a gente pagou R$32.000 nas 10.000 unidades de Tether. Depois disso, nós vamos passar o Bitcoin novamente para a Exchange brasileira e vender esse um Bitcoin a R$35.000. Ganho de R$3.000, que representa aproximadamente 9,3%. Poxa, muito bacana, né? Claro que aí existem outros, aqueles velhos 6 custos envolvidos. Depósito, taxa de compra, taxa de venda. E aqui ainda tem um atenuante que são mais operações, porque você tem que fazer mais uma troca de real para Tether, de Tether para Bitcoin e de Bitcoin para real novamente, tá certo? Então são feitas mais 2 operações nesse caminho, mas pode ver que também o lucro é bem mais alto. Riscos envolvidos, né? Então o que pode acontecer? Pode ter mais lucro? Pode. Porém, os riscos são muito mais altos. Demora no depósito de reais, exceto transferência bancária. Então quando você visualiza uma oportunidade, às vezes aquela exchange que você participa não tem, vamos dizer assim, parceria com o teu banco. Você é do Banco do Brasil e aquela exchange só trabalha com o Banco Bradesco. Então o que você faz? Você tem que fazer um TED para lá, e esse TED pode demorar, sem contar que o TED também tem custo. Não sei o que você faça hoje com esses bancos digitais, por exemplo, Nubank, Neon, entre outros, que não cobram transferência, mas mesmo assim a demora vai acontecer. Outro passo, demora na transferência dentro de exchange, a blockchain congestionada, ou seja, você compra, vamos dizer que você já até tinha o dinheiro dentro da corretora, você viu uma oportunidade na exchange A, que está mais barata, você vai lá e faz a compra e manda transferir o dinheiro para a exchange B. E aí a rede está congestionada, e aí, em vez de demorar 10 minutos, demora 1 hora, demora 3 horas, e quando chega lá, já foi executada aquela ordem, o Bitcoin caiu de preço, ou não tem mais aquela oportunidade. Então aquele
aquela tua lucratividade, na verdade, vai se tornar prejuízo. Volume de BTC baixo. Isso é o que acontece, o volume, não tem volume. Para você ter uma oportunidade, às vezes você tem que comprar no mínimo R$1.000, e quando você vai ver a oportunidade de venda lá, quem está comprando quer comprar só R$700. E aí você vai ficar com R$300 ali em Bitcoin, não consegue vender. Quando consegue vender, o preço abaixo, acaba tendo perca. Quedas de preço abruptas. Esse é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Que é o Bitcoin está valendo 30 mil e ele, vamos dizer, um baleia despejou Bitcoin na rede, uma notícia ruim, e ele passou de 30 mil para 25 mil. Então aí em todas as exchanges cai, em geral, você acaba perdendo. São riscos que existem, né? Então aqui nós temos sites para análise. CoinTrade Monitor, que foi aquele ali que eu mostrei, que tem todos as exchanges brasileiras ali. Coin Arbitragem Boot, que mostra para você fazer arbitragem triangular, mostra, por exemplo, o Tether, onde ele está mais barato, onde ele está mais caro. Normalmente mostra só exchange do exterior. E o site CoinGecko, que você pode verificar aí o preço atual das moedas, tá certo? Ver Bitcoin Cash, XRP, que é uma moeda muito bacana, entre outros, tá certo? Aqui, ó, eu desenvolvi essa ferramenta aqui, uma planilha do Excel, que não é simples, né? Com todas as exchanges listadas no CoinTrade Monitor, com valores atualizados, com aquelas 6 taxas lá que eu mostrei anteriormente: taxa de depósito, taxa de compra, taxa de transferência, taxa de venda, taxa de saque, tá certo? Vou fazer depois um outro vídeo explicando como usar ela, né? Aqui você pode colocar aqui a fração do Bitcoin que você quer comprar, né? Que normalmente não é muito alto, pelo menos eu, né? Não disponho de tanto valor assim. Então você coloca ali a fração, que eu coloquei, fração por 100 a ser comprada, 2,6, 3, 4. Aqui o valor do Bitcoin a ser comprado e aqui o valor do Bitcoin a ser vendido. Aqui é onde você vai comprar e é onde você vai vender. Aqui para cima eu tenho o nome de todas as exchanges listadas e aqui um número para facilitar na hora da inserção, para ser mais rápido, né? Aqui o que é necessário para empatar. Aqui o lucro ou prejuízo líquido e aqui o lucro ou prejuízo em porcentagem. Então aqui você vai lançar o valor da compra, aqui o valor da venda, aqui é a exchange de compra, a exchange de venda, e vai ver se teria um lucro ou prejuízo. É bem intuitivo, é bem bacana mesmo. Antes eu conseguia fazer bem mais arbitragem, tinha bem mais oportunidade. Hoje no mercado está um pouco mais complicado. Às vezes você consegue uma arbitragem bacana ali num horário alternativo, entre 11 e meia-noite, às vezes 5, 6 da manhã, que o povo está dormindo ainda. Então você tem uma grande chance de conseguir arbitragem com sucesso. Claro, conseguir às vezes 0,5%, 0,7%, mas o que eu já acho bacana, porque você vai conseguir 0,7% em um único dia, né? Enquanto eu lembro vocês, na poupança leva 30 dias. É claro que na poupança não tem risco e aqui existe risco, porém vai de cada um, né? As oportunidades estão aí. Tá ok, é isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa, entre em contato. Obrigado.